também no... O pessoal já coloca para gravar já, né? Depois, como a gente conversa, a gente... Professor, posso fazer uma pergunta? Lógico, fica à vontade, até do cabelo, se precisar, Charles. Opa, é nóis. Até que ponto essa questão do exódio, do probátio e tal, até que ponto, que força que eles têm para definir uma perícope? Um Então, propósito e então, tal? Charles, excelente pergunta, né? Ou Ele se é... pode, ele pode ser utilizado, por exemplo, né? Como eu falei, dentro, às vezes, de uma divisão, principalmente quando a gente fala de carta, que você não vai ter uma situação clara, né? De mudança de personagem, mudança de tempo, mudança, talvez, de tema, principalmente nesses momentos iniciais, eles podem te ajudar dentro dessa definição. Por exemplo, se você fizer uma escolha, falar, olha, eu quero, né, trabalhar tais e tais versículos, né? No caso aqui, o Wilner aqui, ele não vai, ele vai utilizar, né, o que a maioria coloca como propósito, né, como propósito da carta, ele vai utilizar como se fosse somente uma transição. Então, obviamente, né, dentro da proposta que ele coloca, né, da proposta retórica que ele coloca, esses versículos, eles têm uma estrutura, né, vamos colocar assim, um peso de importância muito menor no decorrer da carta. Só que a gente pode considerar que todos eles concordam, né, que os versículos 16 e 17 formam um bloco. Eles classificam retoricamente de forma diferente, mas eles colocam, de certa forma, que o versículo 16 e 17, eles tratam de um assunto próprio. Então, eu não teria muitas dificuldades de defender, vamos colocar assim, essa perícope, né? Então, versos 16 e 17 como uma perícope. Por exemplo, na divisão bíblica, aqui na divisão de perícope da edição da Bíblia Pastoral, aqui, eles colocam 16, 17 e 18. Então, eu deveria, por exemplo, aqui a própria justificativa tem uma nota enorme, né? Talvez uma das maiores notas de rodapé aqui. Ele coloca o Schockel, né, que faz as notas. Esses 3 versículos devem ser entendidos juntos, como correlativos e opostos, como programa da carta. O que ele está falando? Ele está propondo o propósito, né, o propósito que ele coloca aqui, ele está falando, olha, ao invés de ser só o 16 e 17, 16, 17 e 18. Então, essa forma de enxergar a carta tem essa relação de peso e de importância dentro dos assuntos retóricos, né, que ele É trabalha. porque eu achei um ou dois autores, acho que foi até mais, porque a nossa perícope do nosso trabalho é exatamente essa. Então, essa aula é uma bênção nas nossas vidas. Beleza, É, Thiago. é porque no versículo 16, né, tem um pois ali, né, ou 17, se eu não me engano, que dá uma ideia de continuidade da afirmação final de Paulo no versículo 15. Né? Ele dá uma sentença no versículo 15, e aí ele continua no verso 16 e 17. Então, a nossa proposta foi defender de 8 a 17. Mesmo tendo uma sessão de ações de graças, a gente defendeu a ideia desse pois ali, esse portanto, enfim, fazendo uma ligação. Sim, não, tranquilo. Mas Não eu tem... achei muito subsídio, muito critérios para defender 16 e 17 também, como o Sim, senhor está sim. falando. E não tem igual. Aqui a gente está olhando, né, de maneira retórica, ou seja, né, como que o autor, de certa forma, utiliza essa formação textual também, né, para as propostas que ele vai trabalhar dali em diante, né? Então, esses argumentos, né, a forma como ele trabalha os argumentos, obviamente, como a gente falou, né, vão ter dezenas de divisões e subdivisões. E aqui, por exemplo, né, tem alguns que até meio desconsideram o capítulo 16, que alguns consideram um inclusio, né? Algo posterior e coisas parecidas, vocês vão ver também essa discussão, né? O peroratio seria a conclusão, né? O posterior,
porquê. Então, ó, dito tudo isso, a partir do momento que eu comprovei os meus argumentos, né, você pode fazer considerações, exortações, e ali a conclusão, né? Dentro do texto aqui, vocês vão ver que, obviamente, essa estrutura retórica, né, essa forma de enxergar o texto de Romanos, não é nada simples e não é nada também fechado, né, concluído. Obviamente, com bons argumentos, você pode defender uma série de questões, uma série de propostas, né, uma série de formas como o autor vai discutir, né? Como ele coloca aqui, alguns trazem o texto de Romanos como um texto epidítico, né? Ou seja, em que, de certa forma, né, ele é muito próximo, né, com a forma narrativa, né, ou homilética do período. Então, o autor, ele propõe, né, que, tanto se for uma crítica positiva ou negativa, né, o grupo que vai ouvi-lo, que vai receber essa carta, né, o grupo que vai lê-lo, ele sabe do que ou de quem, né, ou de onde ele está falando. No caso, faz sentido até nessa proposta, porque, obviamente, Paulo está escrevendo para cristãos, né, para a igreja em Roma. Só que ele está escrevendo para cristãos falando sobre quê? Sobre Cristo, quem Cristo é, né, como isso se desenvolve dentro dessa relação judeu-gentil, né, quais são os desdobramentos, de certa forma, desses relacionamentos, né, inclusive na vida social, né, no lidar com autoridades, no lidar no dia a dia, né, dentro da estrutura religiosa, que era algo muito próximo, muito próprio, né, do dia a dia do cidadão romano, né? Então, todas essas questões vão partir também dessa relação. Outros, por exemplo, né, colocam essa situação como deliberativa, né? Então, vocês sabem, né, quando a gente vai fazer algum tipo de deliberação ou coisa parecida, ó, a partir de tal assunto, eu proponho que, né? Então, assim que Paulo se relacionaria com os romanos, né? Essa estrutura, por exemplo, né, que ele coloca o discurso do embaixador, tem muito a ver, né, com o que eu coloquei anteriormente, né? A carta sendo entendida quase que como um discurso a ser recebido, né? E, obviamente, o embaixador, né, alguém que teria autoridade para fazê-lo, né, alguém que teria, de certa forma, uma chancela para falar de determinado assunto. Outros propõem como se fosse uma deliberação, né? Então, olha, a partir dessa situação, comprova-se que e verifica-se que. Então, a partir do momento que você concorda comigo, né, você deve ouvir e agir de tal modo, né? E essas cartas de exortação e aconselhamento, existem vários e vários tipos e estilos de carta, né? Então, não tem como a gente encaixar, né, ou encaixotar Romanos e falar, Romanos é isso aqui, né? E aí, até por isso, meus queridos, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Quando, por exemplo, né, a gente fala assim, não, Romanos é o compêndio teórico, né, o teológico de Paulo, né? Se você quer enxergar ou entender o apóstolo Paulo, o que ele pensava, leia Romanos. É uma leitura, gente, aí eu vou tomar liberdade para usar alguns termos talvez um pouquinho mais, né? Mas é uma leitura muito pobre, né, da carta aos Romanos. Por quê? Como eu falei, quando a gente consegue entender, né, aí a pergunta do Charles tem um pouquinho a ver com isso também, né? A gente começa a olhar de maneira retórica o porquê, a motivação, o que fez com que Paulo, né, escrevesse. Obviamente, né, aqui a maneira retórica a gente está falando dos elementos intratextos, né? Obviamente tem os elementos extratexto, né, que motivaram também a carta de Paulo aos Romanos. Mas eu creio que não permite que a gente faça uma leitura simplista da carta, né? Tentando reproduzir uma série, talvez, de expectativas nossas no pensamento paulino. Por isso que é importante, a gente vai ler, né, o Dan, entender algumas discussões, algumas formas como Paulo se apresenta, né, que estão presentes dentro do texto de Romanos, para a gente não olhar com essa leitura meio que superficial, né? Essa leitura, de certa forma, reproduzida, né? Porque se a gente pensar em
em teologia sistemática, né, ou dogmática, a gente vai falar, beleza, né? Isso aí, século XVII, XVIII, né, início do século XIX, ainda tem uma força para nós, né, século XX e XXI, a gente tenta enxergar o texto a partir dessa, vamos colocar assim, né, dessa ótica. Mas se a gente pensar no receptor, se a gente pensar na intenção retórica, né, do autor, de Paulo, a gente vê que existe muito mais coisa, né? Existem coisas muito mais profundas do que somente a gente ficar pegando recortes, né? Picotando o texto para tentar defender algum argumento, né? Ou alguma situação teológica, né? Ou alguma discussão prática da nossa comunidade hoje. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Respeitar muito não somente a carta aos Romanos, né? Mas todo o gênero textual bíblico. Porque a gente olha, por exemplo, hoje para o texto do Apocalipse, né? E a gente tem tantas interpretações, né? Mas eu creio que ainda existe, né? Alguns que vão tentar ler literalmente, né? O texto apocalíptico, né? Alguns que falam, meu Deus, né? Se você fizer uma tatuagem, alguma coisa, né? O código de barra na mão, na testa, é a marca da besta, estão inserindo, estão não sei o quê, né? E aí o pessoal fica nessas loucuras, ainda existe isso, né? Eu lembro que quando eu era mais novo, o pessoal ainda tinha aquela rixa, né? Aquela leitura apocalíptica, né? Comunistas versus capitalistas, né? O Gorbachev, ex-líder da União Soviética, tinha uma mancha na testa, então ele é a besta, né? E todas essas coisas aí que vieram bem forte, né? Anos 80, início dos anos 90, a formação, quem que é o anticristo, né? Até o Bonovox foi considerado anticristo, né? O Papa e todo mundo e tal, né? Vai ter arrebatamento, não vai ter arrebatamento? São leituras que às vezes surgem, né? Por quê? Porque a gente não consegue verificar de maneira mais clara, desde o gênero textual, a intenção do autor, né? E a gente vai viajando e vai ficando meio maluco, né? Em relação a essas coisas, né? Que se você for procurar sentido, né? Literal em tudo, a gente fica meio perdidão, né? Exatamente, né? Agora é a vacina com 5G e tal, né? Teve aquela situação em Israel, teve uma galera já pronto, né? Agora realmente no Apocalipse, Israel está sendo atacado e tal, né? Mas o que esse Israel político tem a ver, né? Com Israel que bíblico, né? Então, todas essas questões, eu acho que a gente precisa ter uma leitura muito pertinente, né? E óbvio, vocês estão aí, né? Mais teólogos do que em outro momento, né, do que foram ontem, né? Então, vocês estão trabalhando aí para a reta final e a gente crê que vocês já têm muitas ferramentas, né, para estabelecer essa leitura. E eu creio que essa leitura é saudável para a comunidade, né? Talvez um dos grandes privilégios aí foi elogiar, o cara cortou, hein? Tô brincando, fica à vontade. Mas uma das grandes ferramentas aí que vocês estão tendo o privilégio, e eu falo do Seminário Presbiteriano do Sul porque eu me formei lá, né, minha casa, e eu sei que existe essa continuidade, essa preocupação, né, de se fazer uma boa leitura, tranquilo, não tem problema, dele ficar sossegado, de fazer uma boa leitura, né, do texto bíblico de maneira comunitária e própria, né? Então, isso é fundamental, né? Vocês são convidados a participar dessa construção teológica, né? Não somente ficar olhando para trás, mas também produzir, né? Ter um pensamento, a gente tem a revista teológica, a gente tem várias ferramentas para que vocês possam também, né, produzir teologia, né? O Salom falava um termo interessante, né, que a teologia é um circuito aberto, né? E é interessante que circuito aberto, né, para o engenheiro gera um ruído, né, de comunicação, né, e tal, mas vocês são convidados, né, para entrar, para serem inseridos nessas discussões, e eu espero que a gente faça isso nessa matéria, faça isso, né, em todos os locais onde vocês estiverem inseridos, não somente hoje, mas ao longo aí do ministério de vocês. Alguma pergunta, pessoal? Alguma consideração? Professor, gostaria de fazer uma pergunta. Fica à vontade, Paulo. Quais nuances podem nos ajudar na identificação de ou mudança de tema para subtema ou até mesmo entre subtemas na identificação na delimitação da perícope? Por exemplo,
nós estamos trabalhando com o capítulo 9, do versículo 19 até o 29. E eu tive um pouco de dificuldade de tentar perceber algumas nuances para me ajudar a defender essa delimitação. Mas, por exemplo, uma coisa que me chamou a atenção foi que no início do versículo 14, ele fala sobre injustiça, né? Então, Deus é injusto deixa eu só pegar aqui. A injustiça da parte de Deus com relação falando da incredulidade do povo judeu. Aí ele fala um pouco de misericórdia, e a defesa que eu estou usando para cortar iniciar a perícope no 19 e encerrá-la no 29, aí indo para o fim, é porque no 30 ele retoma essa questão seria uma conclusão que ele tira a respeito da pergunta que ele havia feito, a injustiça da parte de Deus, e aí no 30 ele fala dessa justiça que parte de Deus, é uma conclusão, e aí no meio disso ele traz um diálogo, basicamente, misericórdia, que é o 14 ao 18, e justiça, que é o 30 ao 33, são ações divinas, e o 19 ao 29 é algo que ele coloca no meio para ilustrar ou para antecipar aí um assunto a respeito de um questionamento que pode partir do homem. Como que identifica essas questões? O que pode ajudar a gente a... Por exemplo, como o Charles citou, né? A questão, às vezes, da entrada de uma preposição, né? Uma mudança de tema que pode ser verificada, né? Às vezes, dentro de Romanos, né? Você vai ver, Paulo começa um tema, né? Como você falou, ele encerra, às vezes, começa, ele traz um exemplo, até uma imagem do Antigo Testamento, alguma coisa e tal, depois ele vai retomar, né? Falando assim, ó, então, por causa disso, lembra aquilo que eu falei lá? Isso se torna válido, né? Parece que é meio que a estrutura do que você colocou no capítulo 9, né? Então, ele começa um tema, ele vai trazer, de certa forma, né, argumentos para comprovar aquilo que ele está falando, né? Às vezes citando o Antigo Testamento, às vezes citando alguma imagem retórica, né? Ou alguma ilustração, ou coisa parecida. No final, ele conclui falando assim, olha, então, por causa disso, eu posso concluir e afirmar aquilo que ele falou lá no começo, né? Antes de trazer os exemplos. Então, o que a gente deve procurar, né? E de repente não ficar flutuando em relação a essas questões primeiro, conseguir verificar onde começa e onde terminam essas propostas, né? Onde Paulo começa e termina um assunto. Dentro dessa situação, como falei, às vezes no meio ele trabalha esses exemplos, né? Se esses exemplos forem fundamentais para a conclusão, para aquilo que se estabelece, né? Como eu falei, você vai ver isso através da sua preposição, se existem mudanças, né? Do tempo verbal, se existe uma mudança clara na forma argumentativa de Paulo, aí você precisa verificar se esses parâmetros são fundamentais, ou seja, se eles se estabelecem como uma perícope, né, que tenha um começo e um fim, e de certa forma, né, fica como se fosse um sanduíche ali de assunto, né, que você vai trabalhar na sua exegese, ou se você não falou, não, esses argumentos são fundamentais para o que ele está propondo, e a partir, né, a parte final ali, né, no caso que você colocou ali, talvez versículo 30 a versículo 33, se ele é uma conclusão ou se ele está somente reportando, né, ao pensamento que ele já concluiu
a partir dos seus argumentos, né? Então, isso daí você vai precisar ver, por exemplo, né, a forma como ele trabalha. Aqui, por exemplo, eu não fiz uma leitura, né, mais apurada assim, do texto, mas parece que tem uma mudança já, né, em relação ao tempo verbal, né, quando fala o que diremos, A né? pessoa, muda até Exatamente, a pessoa, né? pessoa, o tempo. Então, isso talvez sejam argumentos que facilitem a sua defesa daquilo que ele está falando, né? Então, se ele está fazendo isso, né, de uma forma retórica, fala assim, não, olha, eu estou argumentando tudo isso daqui e agora sim, eu estou fazendo de certa forma, né, uma diatribe, né? Estou falando, então, estou me colocando junto com vocês fazendo essa pergunta. E aí, o que a gente vai falar, né, em relação a isso? Aí você vai precisar verificar se isso é fundamental para aquilo que ele está concluindo, né? Então, a partir, né, do capítulo 10, ele vai iniciar uma nova perícope, né? Ou se esses versículos se eles vão entrar como uma nova perícope, né? Aí, por exemplo, você vai verificar se eles propõem, se eles têm também como, entre aspas, né, se sustentar como uma perícope. Você verificar, esses versículos aqui eles vão ficar voando, né? Não fazem sentido nenhum sem as argumentações anteriores. Eu acho que eles devem ser inseridos, então, dentro da minha perícope. Eu falo, mas professor, meu Deus, né? Só nesses versículos tem um monte de variante e tal, né? Meio que vai ficar muito pesado, né? O trabalho. Ainda, né, dá tempo, de repente, vocês repensarem algumas coisas. Eu acho que não tem tanta dificuldade, né? Até pelo grupo, pela qualidade já de trabalhos que eu vi da turma de vocês. Vocês trabalham bem, acho que não vão ter tantas dificuldades assim. Mas a minha sugestão é, na próxima aula, já trazerem os textos mais definidos, de repente, a gente trabalhar em cima já de algumas dúvidas. Por exemplo, aí você já expor, professora, fiz até aqui o meu trabalho e tal. Na próxima aula, eu e o professor Leonel, a gente deve estar junto, e aí a gente consegue trabalhar, de repente, até de dividir, né, a sala do Zoom em turmas menores, e a gente passando conforme os grupos. Aí, de repente, a gente pode até combinar, não sei se vocês acham pertinente, né, a gente chegar aos grupos e falar assim, primeiro grupo 1, tais, tais e tais, aí tem tantos minutos, né, grupo 2, tantos minutos, tentar meio trabalhar dentro dessa estruturinha aí para vocês terem um tempo para cada um poder tirar suas dúvidas, né? Ninguém ficar meio desabonado aí, né? De calças curtas. Eu acho legal porque... Vocês conseguem, pessoal, de repente fazer essa divisão meio assim, não precisa ser nada formal, né? Falar, professor, mandei, tá aqui, né? De tal a tal hora, um grupo, mas vocês já se organizarem e falar assim, queria o meu grupo perguntar primeiro, né? Ou logo depois do segundo grupo, tem tais perguntas, mas aí você já conhece o professor, né? Já traz algo mais elaborado, né? Venham com as dúvidas pontuais, né? Não, né? Eu estou começando meu trabalho, o que não? A gente escolheu isso, tal, está com dificuldade disso, né? O que o senhor acha? Tem como de repente indicar alguém que possa nos auxiliar, né? Então, acho que vai ser bem produtivo, né? Se eu não me engano, daqui a 2 aulas, né? Deixa eu ver aqui o conteúdo programático. A gente está na aula 5. Não, tem 3 aulas ainda, né? Para vocês entregarem. Então, e a próxima aula é oficina exegética. Então, é exatamente isso. Crítica textual e delimitação da perícope. Então, oficina exegética é para isso. Vocês trazem as dúvidas e aí a gente trabalha em cima delas, né? Eu acho que vai ser bem interessante para a gente poder ver de maneira prática as dúvidas. Aí eu já estou com o Nestor Alan também aqui, a gente vai trabalhando já em cima, de repente, do aparato crítico. Qualquer dúvida, de repente, se vocês têm alguma de apresentação, de alguma variante, né, como que ele trabalha, a gente vai discutindo junto aqui. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida, alguma colocação? Então, até mais, meus queridos. Até a próxima aula. E aí, se organizem, por favor.